Oi galera, eu sou a Indy do Mon Petit Poisson. Esse é um vídeo especial, é um vídeo pós um about com o livro que vocês escolheram como o mais legal de agosto, né? Que virou uma vídeo resenha. Essa é uma coluna relativamente nova, onde no início do mês seguinte eu sempre boto a lista de tudo que foi resenhado aqui no blog e vocês votam dizendo de qual dessas resenhas vocês gostariam que virasse um vídeo. No mês de agosto, dentre as muitas resenhas, né, geralmente são em torno de 12 a 14 resenhas que aparecem no mês, vocês optaram por uma diferença bem pouquinha, tá? O segundo lugar ficou com Easy e o primeiro lugar que vocês optaram foi Sombra e Ossos. Eu fiquei muito feliz em Sombra e Ossos ter ganho. Na verdade, se Easy tivesse ganho também ia ter ficado feliz, mas esse aqui eu fiquei muito mais feliz porque pra mim foi até agora, né, até o momento, até hoje em gravar esse vídeo, o melhor livro que eu li de 2013. Foi o melhor livro que eu li, o livro que eu fiquei muito empolgada, o livro que eu tô desesperadamente precisando ler o segundo. Um livro que a autora me superou nesse quesito fantasia dela, aventura, romance. A gente tem de tudo um pouco nesse livro. Eu vou deixar ele aqui para vocês ficarem analisando a capa. É até muito raro eu mostrar capas nesse vídeo, porque, né, os livros, porque assim, eu gosto, mas eles não são propriamente para ficar na minha estante. E esse aqui não, esse vai para minha estante, ele está na minha estante, ele conseguiu um lugar cativo na minha estante super seleta, que tá meio bagunçada, mas enfim, disfarça. Na minha estante super seleta, e eu fiquei muito feliz de falar disso. Esse mundo que a autora criou, a autora que tem um sobrenome um pouco difícil, né? Um nome também, Leib Bardugo. Foi uma coisa que eu não esperava. Eu não esperava que Sombra e Ossos fosse ser tão bom quanto eu gostei. Foi um livro que fala de magia. O início é um pouco complicado porque ela começa a explicar o mundo dela e isso demora um pouco nas primeiras páginas. Qualquer mundo de fantasia que se passa, né, fantasia, aventura, enfim, qualquer um desses mundos que não tem a ver com a nossa ideia, o autor sempre tem que explicar nos primeiros capítulos, né, nos primeiros momentos. E tem um problema que eu sofro muito. Os nomes são muito complicados, todos têm muitas consoantes. É muito do alfabeto pro lado ali da Rússia, né, alemão, que não sei o que, a gente tem muitas consoantes, eu não consigo pronunciar, aí eu invento nomes e sobrenomes do meu próprio jeito que eu possa falar. Logo no início do livro, a autora começa explicando quem são os grishas, tá? Logo nessa primeira aqui, que ela fala que são 3 tipos: os corporalques, os eterealques e os materialques. E ele fala mais ou menos o que é, tá vendo? Assim, é até difícil para pronunciar. Os sobrenomes dos protagonistas são difíceis também. A gente tem a Alina, que é um nome muito bonito, muito diferente, eu gostei. Só que, pô, o sobrenome já é Starvok, assim, já é complicado. E então isso pra mim foi um problema, porque essas consoantes, até você entender quem era o Grisha, e tem não só a classe, né, mas também tinha cores, então até você associar isso, você perdia um tempo. Mas depois que isso estava bem dentro da sua mente, você ia embora muito rapidamente. A história da autora é muito bacana, é muito rápida de ler, ela te puxa, é daquele tipo de livro que você para no meio dele, você fecha o livro e fica se perguntando assim, gente, cadê eu com tempo livre para voltar? Eu tava sentindo muita falta disso. Esse ano eu li muita coisa já, vocês sempre acompanhando comigo tudo que eu leio, mas nada tinha me deixado o queixo cair, né? O meu queixo cair como esse livro. Foi uma aventura fantástica, uma coisa diferente, que misturou um pouco de tudo. A autora fala dessa órfã, que é a Alina, junto com o Mali, que é o melhor amigo dela. Eles cresceram num orfanato, numa cidadezinha wherever do interior, e após muitos anos eles estão dentro da guarda real, né? Mais ou menos um equivalente, tá, gente? Tem nomes lá diferentes.
sendo pesquisadores, porque existe uma fenda, um buraco que tem umas criaturas mais, né, negativas. E esse buraco, esse como se fosse uma espécie de buraco negro, fica no meio ali de uma divisa de reinos. Ninguém sabe muito bem como eles foram criados. A gente começa a entender no meio do livro, tem essa explicação, mas a gente não sabe como eles foram criados. E o que acaba acontecendo é que o livro vai evoluindo para isso. Então a Alina e junto com o Mari, eles são esse tipo uns pesquisadores desse reino, desse lugar, e eles vão lá para essa fenda para passar, para conseguir, enfim, até que acontece uma determinada situação. E a Alina pode ser uma personagem chave que vai mudar toda a história do reino. Então aí que a gente começa realmente de fato a história dela. A história dela, claro que envolve o Mali, que é um amor de menina, uma coisa muito fofa. Eu quero um Mali pra mim também. Ele não é o tipo de cara bobo, ele é... Você fica com saudade dele. Ele não aparece muito no início do livro, até mais ou menos... Ele só começa a aparecer tipo num terço final do livro. A história é muito centrada na Alina, até porque a Alina é uma menina rude. Ela cresceu como órfã, ela foi cedo dessa coisa de pesquisar pro exército. Então assim, ela não era uma menina embonecada, ela não é uma menina que vivia na corte. Quando ela vai viver na corte... eu acho que isso que foi legal. A gente tá sempre falando das protagonistas mimizentas, mas ela tem um ladinho de mimimi, mas é um lado que eu entendi. É um lado que ela fica embasbacada. Afinal de contas, a gente fica meio assim, né? Se vocês vai num lugar muito bonito ou muito diferente do que você está acostumado, a gente fica com aquela cara de bobo, né? Ou você pode fazer o que você quiser e você olha, volta, ai meu Deus, será que eu posso mesmo? Então a gente vê essa evolução da Alina. Uma menina rude, de repente tendo que se transformar numa mocinha do campo. Ela pode ser alguém importante e toda aquela conspiração que a gente sabe que existe dentro de cortes. Afinal de contas, qualquer livro que se passe que tenha a corte, a gente sabe que tem um jogo de poderes ali, até a gente entender quem é quem, como é que funciona. Então, a Alina é a grande protagonista. A Alina foi uma personagem que eu amei, eu adorei a Alina, todos os altos e baixos dela, todos os momentos que ela acha que está apaixonada, ela volta, ela faz, ela pensa muito no próximo. Isso às vezes a mete em confusão. E tem uns momentos que eu falei assim, ai garota, você é burra, você não devia ter feito isso. Eu e a minha mania de conversar com o livro. Mas foi um livro que eu fiquei muito, muito apaixonada por todos os personagens. Eles foram bem construídos. Então, é bom quando você sente isso. O Darkling, que eu não sei ainda, né? Tem um momento que você acha que ele é vilão, tem uma hora que você acha que ele é mocinho, tem uma hora que você acha que ele não presta, outra hora que você fala, pô, deve ser um tipo, porque tem alguém nessa jogada. É um personagem que ele é apaixonante de um jeito meio doentio quase. Que você começa a ler, você se apaixona, e você fala assim, eu quero ele com a Alina, e você fala, não quero mais, mas e o Mali? Sabe, você conversa com os personagens. Então eu acho que tava faltando isso, tava faltando um livro que me prendesse, me agarrasse de tal forma que eu ficasse pensando nele. E toda hora que eu olho pra ele na estante eu falo assim, ai meu Deus, quando é que chega o segundo? Quando é que chega o segundo? Né? A capa também é muito bonita, eles mantiveram a capa americana, né? Eu acho que é bacana. O livro me lembra essa coisa meio Rússia, o São Petersburgo, né? Que tem esses ali esses monumentos assim nessa forminha diferenciada. Então eu me lembrei uma coisa meio Rússia. E aí quando ele fala de um clima meio frio, com neve, árido, foi uma coisa que eu fiquei com esse pensamento, como se esse lugar que ela criasse, apesar de ser um mundo imaginário, ser uma coisa além, ficasse uma coisa meio Sibéria, por ali. Não sei por que isso me veio à mente, talvez um pouco pela capa. Durante o livro a gente tem todas essas explicações, tem muita reviravolta, então eu acho que quem gosta de reviravoltas tem que vir ler esse livro. Tem algumas explicações que a gente fica meio... Jamais imaginei isso. Eu sempre falo com vocês sobre essa situação do autor tem que surpreender a gente. Porque um livro que você pega, sei lá, na página 50, 70, e você já sabe o que é, você faz o seu palpite. Porque todo mundo tem um palpite na hora de começar, né? A menina é uma órfã. Aí você pensa, bom, se ela é uma órfã, o cara fala de princesa, provavelmente ela é a filha perdida bastarda do fulaninho.
Pô, beleza. Pô, aí se você vê no final que era exatamente aquilo e nem rolou um dificultador, você fica sem graça, você fica desmotivado. Porque você fala assim, caraca, mas eu em 20 páginas, sei lá, que a mulher contou a história dela, eu já sabia que essa ia ser a resposta. Você fica meio se sentindo pouco, e não é isso que eu quero. Eu quero que eu seja surpreendida durante a história, eu quero que tenha reviravolta. E aqui, em Sombra e Ossos, teve essa coisa de repente você acha que é um personagem bacana e ele não é, ou de repente você fala assim, ai, que personagem mala, deve ser mó escroto, deve estar sacaneando a protagonista. De repente não, ele revela informações muito interessantes que você não estava acostumado. Então assim, foi algo que eu não esperava mesmo, de coração. Eu fiquei muito, muito feliz. O gancho pro segundo livro, ele não foi tão espetacular quanto o livro. Mas ele foi daquele tipo que você fica pensando, o que, que vai acontecer a partir de agora, sabe? Eu acho que é um gancho que, apesar de não ser espetacular, ele deu opções para muitas coisas acontecerem. Eu não sei como é que a autora vai puxar isso, eu não sei como é que a autora está pensando nessas ideias de um modo geral, mas mas tem tendência. Eu acho que todo mundo tem que ler esse livro. O meu medo é que eu falo tão apaixonado pelo livro e aí vocês vêm ler com uma super expectativa, né? Eu, quando peguei pra ler, eu tinha uma expectativa alta, mas agora eu tô muito mais pelo segundo, porque eu gostei muito do livro. Mas assim, eu acho que pra quem gosta de aventura, essa coisa de magia, mundo novo, fantasia, eu acho que é uma boa pedida. Tá muito bem escrito, é um livro que tá redondinho, tá bacana a história, sabe? Ela tá concisa, tá coesa, tá tendo essas situações, a gente tem um personagem crescendo, evoluindo ao longo do livro. Talvez para quem não goste muito do gênero, pode achar meio clichê, meio bobo em algumas situações, não sei, assim. Ou para quem nunca leu nada do tipo, eu aconselho a dar uma chance. Eu acho que é um livro que merece ser lido, sim. É um livro que foi muito hipnotizante, foi muito agonizante para ler. Eu queria terminar de ler. É como eu falei, aquele livro que eu fechava e pensava assim, o que será que está acontecendo lá no livro? Eu não tirava a cabeça de lá. E eu adoro quando isso acontece nos livros, mesmo quando eu não dou letal, como eu dei nesse livro. Mas eu gosto de um livro que eu fecho a história e eu penso assim, o que será que está acontecendo lá dentro, sabe? Eu mal posso esperar para voltar. Um livro que eu feche e eu não sinta que precisa voltar é um livro que me perde, vai me perdendo aos poucos. E para mim essa não é a intenção do ator. Ator não, do autor. Não sei se vocês viram o book trailer, mas tá muito bacana, tá muito bonitinho. Procurem depois lá. Deixa eu ver a tradução aqui. Deve ser Shadows and Bones. É só pra vocês terem certinho. Shadow and Bone. É uma trilogia, esse é o primeiro livro. Quem tá trazendo é a Gutenberg. Tá bacana, a tradução tá muito bonitinha. A única coisa que, em respeito da tradução, que eu não curti foi a situação de ser aspas. Eu não gosto de aspas no lugar de travessão. Isso pra mim é muito leitura americana. Particularmente nem na leitura americana eu gosto, mas aí eu entendo, é americana, é a cultura de lá. Também não vou brigar com uma cultura. Então pra mim aqui no Brasil é travessão. A única vantagem é que geralmente quando é aspas, a galera vem naquela vibe que você não consegue entender o que é. E aqui não teve isso. Então, pelo menos nesse ponto, a tradução, a revisão, enfim, foi trabalhada para a gente poder realmente entender a história. Então, você via a estrutura da frase. Ah, fulana falou. Aí, de vez de ver o travessão, vinha aspas, vinha bonitinho fechando, vinha lá outras coisas. Tá bacana nesse ponto, tá bem arrumadinho, coisa que não acontece com os outros livros, que seguem o mesmo estilo de aspas, né? Então, assim, apesar de eu não curtir aspas, nesse aqui deu pra aceitar. Não foi algo que me irritou profundamente por causa desses outros momentos. Mas de um modo geral eu não gosto. Falando um pouco da minha expectativa pro próximo livro, é como eu falei, apesar do gancho não ser sensacional como o resto do livro, eu gostei porque ele abriu muitas possibilidades. Sem dar muito spoiler, obviamente, eu ainda não sei o que esperar, porque a gente teve muitas informações nesse primeiro livro, mas não tem nada resolvido, claro, né? Óbvio, é segundo livro ainda. Eu acredito que a autora ainda vai dar vai trabalhar, vai estender um pouco mais o mundo dela,
E provavelmente o gancho pro desenrolar vai vir no final do segundo. Ela vai terminar o livro falando de alguma coisa desse tipo, pra gente entender melhor por que os Grishas, quando isso foi criado, ou até entender por que a Alina pode ser tão importante, né? O que ela tem que nunca ninguém teve. Então esse que eu acho que é minha expectativa para o próximo livro. É um livro relativamente grande, aliás, grande mais ou menos, né? Apesar dele ter muitas páginas, ele ser grosso, aliás, ó, porque ele tem carinha de grosso. Por causa da folha, a folha é mais grossa, ela é meio amarelada. Ele só tem 287 páginas, então nem é muita coisa não. A letra é bonitinha, fizeram um trabalho bacana de letra. No início de cada capítulo a gente tem, tá vendo, mostrando aqui o capítulo. Logo no início do livro a gente tem o mundo lá, até pra gente entender, porque como eu disse lá no início da resenha, tem esse mundo que ela cria, ela começa a explicar melhor. Então a gente consegue entender um pouquinho de qual é esse mundo que a autora está querendo criar, está querendo falar e explorar nos seus livros. Então eu acredito que essa fenda que eu falei, esse buraco negro, ela vai ser mais trabalhada no segundo livro. No primeiro livro aqui ela não é muito trabalhada, a gente sabe, a gente entende, a gente sabe por que ela começa a ser criada, mas ela não é trabalhada nisso. Então eu acho que pode ser o grande link do segundo livro. Claro que eu acho que a gente ainda vai ter mais da Alina, do Malak e do Darkling. Esse triângulo aí é muito importante por 1000 razões, algumas muito spoiler, então eu vou deixar pra vocês só ficarem querendo se perguntar o que será que tem de importante, hein? E eu acho que pro segundo livro, espero que não demore muito pra sair, por causa exatamente desse problema de nomes difíceis de guardar. O nome difícil de guardar, ele acaba fazendo com que a gente se esqueça, ou a gente misture nomes de outros personagens. Mas a previsão aí, espero que a Gutenberg, sei lá, até iniciozinho do ano que vem, no primeiro trimestre, traga o segundo livro, que já saiu lá fora, se eu não me engano, tá pra sair o terceiro. Então, assim, eu espero que o próximo livro seja tão bom quanto esse. Eu fiquei maravilhada. Esse ano de 2013 foi o único livro que realmente eu falo pra vocês, assim, até agora, dos que eu li, foi o melhor livro, foi o que eu mal posso esperar pra ler. Esse, com certeza, se cair na minha mão em inglês, eu vou ler. Eu tô bem ansiosa pra continuar essa história. Então, vocês sabem que eu sou meio preguiçosa pra ler em inglês, às vezes, né? Alguns livros que eu adoro, é claro que eu vou correndo ler. Mas, de modo geral, eu tenho esperado sempre sair em português pra ler. Mas esse aqui eu acho que se cair na minha mão em inglês eu vou rapidinho ler pra saber o que vem por aí. Então, leiam sim Sombriossos, vai ser bacana. Eu acho que quem gosta é um prato cheio, quem não gosta, eu acho que é um bom livro pra vocês começarem. Pra quem quiser saber mais, eu já falei dele, até porque eu já fiz resenha, então vocês podem ler o que eu escrevi também. Eu vou deixar o link aqui no post pra vocês. E é isso. Tô esperando vocês na próxima votação. Próxima votação vai ser o vídeo mais legal de setembro. Então no início de outubro eu vou colocar as resenhas disponíveis e vocês vão votar, vão falar um pouquinho mais assim, qual livro que vocês querem muito que virem uma vídeo resenha. Eu fico por aqui, espero que eu possa ler, espero que eu consiga fazer com que vocês leiam Sombriossos. E é isso, gente. Beijo, qualquer coisa a gente tá nas redes sociais. Tchau, tchau.